Hoje nós vamos falar sobre contratos internacionais, especificamente na área de marcas e patentes. Quem melhor para trazer essa informação aqui para nós, senão os nossos parceiros da ICAMP Marcas e Patentes. Hoje, aqui no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. ICAMP, Marcas e Patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda aos seus pés. Nosso Café Corporativo aqui dessa semana especial, porque nós recebemos aqui uma amiga, uma apoiadora, uma pessoa que está sempre conosco aqui no Café Corporativo, que é a doutora Fernanda Emerenciano, que vem falar a respeito da sua especialidade. Obrigado por ter vindo, doutora. Agradeço o convite, Aguinaldo. Um prazer estar aqui. Então, com certeza teremos hoje aqui um Café Corporativo muito cheio de informações, né? A doutora Fernanda Emerenciano, ela é mestre em Direito pela Washington University em St. Louis, nos Estados Unidos, e ela tem um currículo enorme aqui, né? Graduada em Relações Internacionais, ela tem uma grande experiência em propriedade intelectual, atuando há mais de 10 anos como diretora de divisão internacional da ICAMP, ela é diretora da ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas, enfim, ela coleciona cursos, treinamentos avançados, imersões, enfim, se eu for ler todo o trabalho da doutora Fernanda, aqui a gente fica o programa inteiro e ela conta um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Doutora, mas quando se fala em contratos internacionais, então existe uma diferença em relação aos simples contratos que se usa aqui no Brasil, não é verdade? Com certeza. A partir do momento que você pensa em fazer uma transação internacional, é importante pensar nas diferenças e na complexidade de tratar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, que vêm acostumadas a legislações diferentes e muitas vezes aplicam regras de formas diferentes, né? Nós temos países que usam a Common Law e países que norteiam pela Civil Law. Então, é uma forma de interpretação legislativa totalmente distinta. E que tipos de contratos internacionais nós temos? Dá para a gente colocar isso em dividir, mostrar algumas características diferentes? Quando nós pensamos em contratos, nós pensamos em relações humanas e acordos de vontade. Então, o contrato comercial nada mais é do que duas partes que têm vontade de interagir, de negociar comercialmente. E a nossa vida ela é regida por contratos, né? Até o casamento em si é propriamente um contrato de vontades entre as partes. Mas, do ponto de vista comercial, a minha especialidade é em contratos de propriedade intelectual. E quando se fala em contratos de propriedade intelectual, nós estamos falando do quê? De concessão de marca, de uso de marca, é isso em diversos países? Sim, sim. Dentro do direito da propriedade intelectual, a gente consegue dividir em dois grupos, vamos colocar assim. Os direitos conferidos pela autarquia federal e INPI, ou os respectivos órgãos nos países, que é relacionado às marcas, patentes, desenhos industriais, software e demais objetos são registrados perante esses órgãos. Então, no caso das marcas, é possível fazer licenças de marcas ou cessões. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Uma licença pode ser entendida como uma autorização, um empréstimo, ou seja, eu mantenho o direito, mas cedo a você, autorizo você a usá-lo, mediante uma contraprestação ou não, né, o pagamento de royalties ou não. Então, você explora a marca que continua sendo minha. A cessão não, a cessão eu transfiro para você a propriedade desse direito imaterial e ele passa a ser seu e explorado por você. Inclusive, nos contratos que nós fazemos no escritório, a gente costuma colocar uma cláusula não tendo mais nada a reclamar em relação a isso. Ou seja, eu não posso questionar mais nada daí para frente. Exatamente, como a venda de um imóvel. Vendeu, transferiu, acabou, não é mais seu. A cessão é isso, é a transferência do direito.
Dentro das patentes, a gente tem a licença de exploração de patente e a própria cessão de patente, né, que eu posso ceder a titularidade do direito. Doutora Fernanda, quer dizer que se eu crio um método aqui no Brasil, um produto, uma forma de produzir, eu faço esse registro daquela marca aqui no Brasil, ou eu vou fazer uma patente de alguma coisa aqui no Brasil. Se eu, no futuro, quiser trabalhar com isso internacionalmente, eu preciso avançar nesse processo, é isso? Exato. Você entrou numa questão muito importante, Aguinaldo. O registro, ele é territorial. Então, uma marca que eu tenho no Brasil, para valer na Europa, é importante eu conseguir um registro europeu também. E o que nós vivemos muito em contratos de representação comercial é uma licença de uma marca que não tem registro, de um produto que não tem patente. Ou seja, eu estou autorizando uma pessoa a usar um direito que ela poderia usar de qualquer jeito porque não tem registro no país. Então, sempre que há uma pretensão de explorar uma tecnologia, de comercializar um produto em um determinado mercado, nós recomendamos o registro da marca e a extensão da proteção dos direitos intelectuais que essa empresa possa ter no seu país de origem, no país desejado. Ou seja, aí é que entra a expertise de um profissional como você. Com certeza. Especializado em colocar isso tudo lá naquele outro território, né, seja europeu, seja em outro país qualquer, com garantias de que nós estamos respeitando a legislação local. Também, respeitando a legislação local, estamos protegidos contra a concorrência. Questões de concorrência desleal são muito intrínsecas nos contratos, principalmente com os países de primeiro mundo. E a questão da complexidade que eu falei no começo. Você tem línguas diferentes, então provavelmente é um contrato bilíngue. É importante a assessoria de um advogado que entenda tanto das legislações como das línguas em si, porque no caso de divergência de um contrato em inglês e espanhol, qual prevalece? Se você não põe uma cláusula sobre isso no contrato, isso pode virar uma questão judiciária, pode ir para uma arbitragem em valores assim, muito significativos por falta de medidas preventivas dos advogados das partes. Antes da gente ir para o intervalo e voltar para o segundo bloco, me conta como que a senhora se preparou para tudo isso. Qual que é seu histórico? A doutora me parece muito jovem, né? Como é que se preparou para tanta qualificação assim de trabalhar com contratos internacionais? Agradeço pelo jovem. Eu venho desde a graduação focado na questão internacional. Minha primeira graduação foi em Relações Internacionais, depois eu me formei em Economia e Direito, né? E aí sim, um mestrado pela Universidade de Washington, em São Luís. Então, eu fiquei 2 anos e meio estudando legislação americana, contratos, em inglês. Fiz diversas imersões, inclusive no USPTO, nos Estados Unidos, estudando propriedade intelectual. Nesse momento, estou terminando um curso de contratos avançados de direitos autorais. Então, a vida inteira eu corri atrás de me aperfeiçoar em relação à matéria, que é complexa, mas ao mesmo tempo encantadora. Não é uma coisa, então, que começou ontem, né? A doutora Fernanda não chegou ontem no mercado. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E aí eu vejo aqui que tem 10 também... 10 anos só de universidade, né? Diga-se de passagem. Fora o que veio de trabalho depois. Sim. Eu vi aqui que tem passagens por Barcelona, Cancún, Milão, Hong Kong, San Diego, enfim, algumas outras cidades também americanas. E recentemente você viajou, né? Eu me lembro que nós conversávamos agora esses dias por mensagens e você me dizia que estava fora, né? Eu estava em Londres, exatamente. E que, felizmente, a ICAMP permite, é associada a algumas instituições internacionais, como a INTA, a IPPI, e dentro desses organismos internacionais eu faço parte de comissões de estudos. Então, eu participo de comissão de estudo para harmonização de legislação,
participo de comissão de estudos sobre patentes internacionais, tudo dentro dessa área de propriedade intelectual. Então, eu participo também dos eventos, dos congressos internacionais, que são mais de 10 mil profissionais, especialistas, advogados em PI, que nós chamamos. Ou seja, o nosso telespectador aqui, se futuramente se tornar cliente, pode confiar que tem experiência. Bastante. Nós vamos para o intervalinho aqui, vamos ver aqui o comercial aqui da ICAMP, vamos conhecer a ICAMP por dentro e aí nós voltamos com a doutora Fernanda daqui a pouco. Com mais de 3 décadas de experiência, a ICAMP, Marcas e Patentes, possibilita a você, empresário, uma performance mais segura no mercado. Isto porque a gestão, o uso estratégico e as ferramentas de propriedade intelectual traz diferencial competitivo, te posiciona em relação aos concorrentes e garante que o ativo intelectual na era do conhecimento esteja legalmente protegido por meio de registros de marcas, patentes, direitos autorais e temas relacionados em âmbito nacional e internacional. Assim se tornou o primeiro escritório do ramo a conquistar ISO 9001 pela gestão da qualidade. Voltamos aqui ao Café Corporativo com a doutora Fernanda Emerenciano, nossa amiga aqui do Café Corporativo, que vem falar sobre contratos internacionais, em especial na área da propriedade intelectual. Doutora Fernanda, que outros contratos, que tipo de contrato, além desse, nós podemos fazer para se precaver, né? E também para proteger o nosso próprio negócio, uma vez que a gente comece hoje um negócio e pense em crescer e quem sabe até crescer internacionalmente? É importante pensar que muitos negócios possuem conhecimento que não é registrado no INPI. Então, nós chamamos os contratos de know-how, porque negócios envolvem know-how, conhecimento técnico específico, mas que às vezes não atende requisitos de patenteabilidade. Franquia, por exemplo? Franquia é um contrato complexo. Ele entra dentro, sim, do campo da propriedade intelectual, mas é um contrato que envolve modelo de negócio, né? Então, você tem uma apostila, você tem uma série de requisitos legais para cumprir e alguns itens desses contratos precisam ser registrados. Por exemplo, a carta de franquia, os balanços contábeis. Esses contratos eles precisam prever os direitos licenciados, ou estrutura de negócio, precisam prever assistência técnica, porque muitas vezes uma franquia ela não é só vendida, ela é assessorada pelo franqueador durante toda a existência. Na maioria das vezes, sim. E até uma curiosidade que eu tenho, se eu compro uma franquia internacional, normalmente esse contrato ele é um contrato local, um contrato não local. Ele é um contrato do local de origem da franqueadora, correto? Como é que eu trago isso para o Brasil? Eu tenho que adaptar a legislação? Com certeza, você precisa adaptá-lo à lei de franquias brasileira. O que vale, então, é a lei de franquias brasileira, uma vez que o nosso franqueador ele está vendendo esse serviço aqui dentro. Exato. E como que funciona isso? Quem que faz essa adaptação desse contrato? É um advogado especializado? Bom, voltando ao que nós falamos no início, o contrato é um acordo de vontades. Então, é importante que as partes sejam assessoradas por um advogado que entenda do que se trata, qual que é o objeto daquele contrato e negocie com a outra parte da melhor forma possível, a fim de atender à vontade da parte que ele representa. Uhum. Agora, a senhora falou sobre a expressão negocie. Qual é a melhor forma da gente negociar? É negociar de uma forma que seja bom para as duas partes? Ou no passado a gente tinha muito aquela cultura de ganhar até baseado na perda do outro, né? Hoje eu percebo que essa mentalidade do mercado mudou um pouco, né? Ela está um pouco mais justa. Faz sentido isso que eu estou questionando? Com certeza, é uma das aulas mais complexas que eu tive no meu curso do exterior, a questão de negociação. Hoje negocia-se tudo. Apesar de ter um acordo maior, um acordo com guarda-chuva, todas as cláusulas contratuais são negociadas entre os advogados.
Então, a perspectiva da negociação é conseguir concluir da melhor forma para ambas as partes, sendo um contrato ganha-ganha. Apesar de muitos contratos se envolverem inúmeras partes, como os casos dos contratos envolvendo direitos autorais da sua área, que a questão da mídia envolve uma série de contratos envolvendo propriedade intelectual. Contratos de produção, contrato de representação, contratos de direito de imagem, envolvendo aí todos os direitos autorais para a criação de uma obra. Agora, nós acabamos de ver o Rock in Rio, né? Quando essas grandes bandas vêm para o Brasil, tocar aqui no Brasil, como que funciona isso? Esses contratos, eles são considerados contratos internacionais, mas eles são em português? Como que funciona? Via de regra, esses contratos são bilíngues. Então, há uma representação, uma agência contratada nacionalmente para realizar esse evento, e aí eles contratam bilíngue dentro do padrão de direitos de imagem, às vezes para explorar o nome da banda, a imagem do cantor. A questão fonográfica envolve a produtora, a gravadora. A reprodução disso na mídia posteriormente envolve também contratos de direito autoral. Doutora Fernanda, agora, com toda essa experiência que a senhora está me contando, existem causos, existem situações interessantes que possam ser contadas aqui, coisas curiosas que já aconteceram? Com certeza. Todo dia a gente lida com situações curiosas. Você comentou do Rock in Rio. Recentemente tivemos a questão do cantor canadense, o Drake, que não autorizou a reprodução da imagem dele, do show dele, nas mídias, aí nos principais canais, como a Globo e o Multishow. Como eu falei, os direitos autorais envolvem contratos muito complexos e muitas vezes não negociam muito bem alguns pormenores, como o direito de reprodução desse show, direito de comercialização por streaming e outras vias. Mas isso poderia já ter sido negociado já desde o princípio do Rock in Rio, quer dizer, quando um festival traz um artista, ele já poderia ter negociado também a cessão de direitos de imagem para determinadas TVs que vão comprar aquilo lá, né? Exploração, poderia, mas há sempre aquela parte que muda de ideia de última hora e acaba... E essa é uma pergunta, uma vez que eu fiz um contrato, eu posso mudar de ideia? Tem que ver o seu contrato, depende das penalidades previstas e do que está previsto. Muitas vezes, faltando uma determinada previsão no seu contrato, você pode não dispor sobre ela, como o caso da reprodução da imagem do Drake. Então, quer dizer, um bom profissional, quando ele vai elaborar um contrato, ele já pensa em penalidades. Não vai acontecer, não vai, mas se acontecer, eu tenho, é isso? Exatamente. Muito bom. Doutora Fernanda, agora, essa questão aí a gente falou de Rock in Rio, mas existe também uma questão no esporte, né? Quando se fala em esporte, também existem direitos de imagem, coisas desse tipo, patrocínios, e muitas vezes nós percebemos que jogos de futebol internacionais, a gente vê diversas marcas brasileiras num jogo internacional, né? Ou o contrário também, quando vem uma seleção grande jogar aqui no Brasil e nós temos as nossas marcas brasileiras aqui nos nossos estádios. Tudo isso tem que ser negociado antes? Com certeza. Inclusive, o momento, tem marcas que contratam esportistas para fazer determinados gestos no momento do gol, justamente por remeter a uma propaganda daquela marca. Já está combinado ali, sim, ele tem o contrato dele ali. Inclusive, esses contratos eles versam sobre o pós-contrato, ou seja, se eu tiver um desentendimento, se nós rescindirmos esse contrato, mesmo após esse período, você tem um dever de boa-fé em relação à marca. A marca também tem uma imagem comercial. Então, é importante a pessoa vinculada a essa imagem zelar por essa credibilidade, ou empresas que têm uma imagem sustentável. O bom senso tem que predominar. Com certeza. Agora, a pergunta, a Icamp Marcas e Patentes é uma empresa que ela está preparada para atender toda essa demanda? Quando se fala assim,
no âmbito regional, a gente sabe que sim, mas e no âmbito nacional e internacional? A ICAMP é uma empresa preparada para trabalhar internacionalmente? Com certeza, a ICAMP há muitos anos já faz registros internacionais, já faz contratos de licenças internacionais e faz parte, sim, da nossa expertise. Inclusive, agora o Brasil é parte do Protocolo de Madrid. A ICAMP também já está apta a fazer, a partir do registro brasileiro, registros internacionais em mais de 140 países. E eu pergunto isso até com uma certa cara de pau, porque eu conheço vocês e eu já frequento a ICAMP, não é de hoje, né? Sou amigo do Dr. Adalto há muitos anos já e sei da capacidade que essa empresa tem de atendimento, sei da especialização que todos os profissionais têm. Pergunto isso aqui muito mais por protocolo, né? Mas a doutora Fernanda sempre muito simpática, sempre vem trazer aqui informações relevantes para nós e nós também vamos trazer aqui fazer aí um agrado para a doutora, que sempre nas nossas entrevistas a ICAMP cede os brindes aqui para o Café Corporativo, que são aquelas canecas, aquelas tábuas de churrasco que você, telespectador, nos vê entregar. Hoje nós trouxemos uma surpresinha para a doutora Fernanda também, que vem no próximo bloco agora no Mais Cafeína. Então eu convido que você fique um pouquinho mais com a gente aqui, porque no terceiro bloco a gente tem essa surpresa, tá bom? Prazer. Até daqui a pouco. Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor, que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. Mais cafeína aqui no Café Corporativo. Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco e hoje com um presentinho especial. Hoje, já que a ICAMP não ia levar o presente da ICAMP, a Comfort Mix, nossa amiga Giovana, nos trouxe aqui um presentinho para a doutora Fernanda. Eu espero que a senhora goste e não tenha receio nenhum de abrir aqui no ar. Pode? Pode. Agradeço pode, a sim, Giovana, a pode. lembrança. E o interessante é que a gente esperou a doutora Fernanda abrir aqui, né? E são duas necessaires, é isso? Isso mesmo. É muito bonitinho. Comfort Mix é uma delícia. Ah, é? Olha Para só. viagem é excelente. Eu vou usar com bastante carinho. E Agradeço. viaja pouco, né, doutora? Viajo pouco, né? Falando em Preciso viagem, disso. como que funciona essa questão? A ICAMP está preparada também para auxiliar o cliente em negociações internacionais? Com certeza, a gente acompanha o cliente em todo o processo, inclusive da negociação, e fazemos as adaptações necessárias nos contratos de prestação de serviço, de assessoria, de assistência técnica, tanto em relação a parceiros brasileiros como em relação ao exterior. Ou seja, os alertas, eventuais possibilidades que são relativas ao direito, a ICAMP está sempre alerta nesse sentido. Sim, todas as etapas, a pré-negociação, as cartas de intenções, os considerandos que nós chamamos, né, antes da negociação se concretizar. A gente acompanha o cliente do início ao fim, inclusive após a efetivação do contrato, na manutenção e enforcement, né, que nós chamamos, reforçar o que foi combinado. Muito bom, parabéns pela empresa que vocês têm. Obrigada. E parabéns Guinaldo. também pela sua capacidade de vir trazer informação aqui para o nosso telespectador. Sempre à disposição e dúvidas podem contar comigo. Ah, mas em breve você volta para cá, tá? Pode ter certeza aí que a gente chama de novo. Café Corporativo encerra por aqui. Te convido a ficar nas nossas redes sociais e acompanhar o nosso YouTube/Café Corporativo. Até a próxima semana. A
mais de 20 anos no mercado de calçados e acessórios em Jundiaí e região, a La Traviata traz beleza, ousadia e as grandes tendências da moda. Trabalhamos com as melhores marcas com linhas para toda a família e produtos para o público feminino, masculino e infantil. Temos vários endereços em frente à igreja da Vila Arens, no Multimoda Center e também em Tupéva, com lojas modernas, completas e bem estruturadas. Estamos ansiosos para te receber aqui, onde nossos produtos te oferecem a elegância que você quer, com atendimento diferenciado e especial. La Traviata, conforto e moda aos seus pés. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Camp, marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda aos seus pés.